Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. Hoje vamos falar de aves. Num setor cada vez mais concentrado em grandes grupos, vamos ver como duas pequenas e médias empresas ganham lugar num mercado extremamente concorrencial e muito ameaçado. O Radar quis conhecer as estratégias e projetos de quem vive debaixo da ameaça latente do vírus H5N1. A Belliap é uma média empresa do ramo avícola e mostra-nos como está a enfrentar a conjuntura através da entrada no mercado espanhol, com produtos de valor acrescentado. Na Casal dos Planetas, o investimento vai para uma pequena produção de ovos biológicos que pode fazer a diferença no mercado. Damos um salto para uma área completamente diferente e apresentamos-lhe a Nails for Us. As unhas postiças da marca portuguesa são cada vez mais procuradas pelas mulheres ibéricas. Há ainda tempo para as palavras-chave da semana e a dica, todos detectados pelo Radar. Antes de mais, avançamos com os factos e os números que marcam a semana. 730 litros são consumidos em média por dia pelos habitantes do Porto, a região com o consumo mais elevado. O mais reduzido é em Porto Alegre, com 310 litros de água por dia per capita. 9,9% foi o aumento registado em dezembro das novas encomendas recebidas pelas empresas industriais portuguesas, face ao mesmo mês de 2005. 977 milhões de euros foi o volume de vendas dos vinhos portugueses em 2006. O setor mantém-se estagnado desde 2004 devido à descida do consumo interno e ao aumento da concorrência nos mercados de exportação. 342 milhões de euros é o valor das vendas do vinho do Porto em 2006, o que representa cerca de 1/3 de todos os vinhos portugueses vendidos. O vinho do Porto foi também o mais exportado, com 63% de cota. 0,4% foi o crescimento do mercado publicitário português em 2006, o que corresponde a um ligeiro recuo, já que ficou aquém da subida da inflação e do PIB. Em 2006, assistiu-se a um fenómeno de concentração do setor aviário. Muitas empresas, debilitadas pela quebra de consumo, foram adquiridas por grandes grupos. Hoje o ramo é dominado pela Luziaves e pela Valouro, mas ainda há empresas médias a trabalhar por uma posição confortável no mercado. A Belliap é uma das empresas médias do setor aviário que resistiu à pressão. Muitas das que acompanhavam a empresa de São João da Madeira em níveis de produção foram fragilizadas pela crise e adquiridas por outras. O mercado é atualmente dominado por dois grandes grupos, a Luziaves e a Valouro, com cerca de 90% de cota de mercado. Entende-se bem a diferença de dimensão quando vemos que a cota da Belliap é de 4%. Em 2006 abateram-se 160 milhões de francos. A Belliap foi responsável por pouco mais de 6 milhões e 600 mil abates. A nossa esperança é que esta concentração não traga para nós consequências nefastas. A nossa esperança é que o mercado seja mais estável e haja uma estabilidade maior, portanto, um controle que permita, inclusive em situações de crise, não haver um a correr para cada lado e, portanto, tudo descontrolado. Como há menos operadores, as coisas sejam, mesmo em situação de crise, haja uma atuação mais coordenada, com mais facilidade se coordenem as atuações para combater essas situações. A Belliap está apostada em chegar mais perto do consumidor, com base numa estratégia de proximidade com o retalho. Aquele que nós pretenderemos em termos futuros é um bocado mais ultrapassarmos na área da distribuição ao cliente final e irmos mais ao retalho, digamos. Não termos tanto intermediário que temos necessidade de ter em algumas zonas do país mais longe de nós nesta fase e essencialmente no mercado da Grande Lisboa. 60% da produção tem como destino as churrasqueiras e os talhos. A Belliap está neste momento a desenvolver parcerias com empresas de condimentos para venderem um pacote às churrasqueiras, o frango com molhos. Nesta situação, contamos com o facto de, por sermos mais pequenos, também sermos mais flexíveis. Estamos mais próximos quer do cliente, quer do produtor da nossa matéria-prima, que é os criadores de frango. 90% da produção da Belliap corresponde ao frango de criação intensiva. A seguir está o frango do campo, uma ave criada ao ar livre e que demora mais tempo a crescer. As aves são criadas em quintas contratadas pela Belliap, às quais fornecem alimento e assistência técnica. Procuramos controlar os fatores todos de produção, no sentido, essencialmente por uma questão de controle da qualidade na fase final. Controlando o alimento, produzindo o alimento, controlando a produção no campo e engorda dos animais, consigo controlar melhor o produto que me chega ao centro de abate
que posteriormente é preparado para entregar aos consumidores. Os novos métodos de controle sanitário garantem mais segurança ao consumidor, mas também são mais dispendiosos para as pequenas e médias empresas. Isto está a alterar muito a produção e a forma como se produz, porque a rentabilidade é diferente. Temos que ter quadros técnicos e uma atenção em termos da produção muito mais apurada, porque não podemos perder um dia quando se detecta uma doença. Enquanto que antes essa doença ou não se manifestava sempre muito mais atenuamente, não provocava tantos efeitos sobre os resultados dessa produção. Num setor tão concentrado como o das aves, ainda há quem se aventure em métodos de produção alternativos. A Casal dos Planetas dedica-se à produção de ovos biológicos. A Casal dos Planetas começou a produzir ovos biológicos em 2003, mas desde 92 que a quinta se dedica à agricultura biológica. Esta nova produção surgiu como um método de fidelização de clientes. Permite ter um movimento ao longo do ano, quer de contacto com os nossos clientes do resto dos produtos, que de outra forma tínhamos contacto com eles durante o período em que tínhamos fruta e depois durante 9 meses ou 10 não contactávamos, e depois no ano a seguir era outra vez procurar o cliente do zero quase. E com os ovos permite-nos manter um relacionamento com esse cliente durante todo o ano, o que é positivo nesse aspecto. Dos ovos, quer por um lado tenho clientes diretamente da marca Casal dos Planetas, em que somos nós que abastecemos depois dos ovos irem a um centro de classificação onde são classificados e carimbados. Por outro lado, há portanto, essa empresa que nos faz a classificação, que é a CAC, também fica com uma parte dessa produção para abastecer os consumidores que têm, os clientes que têm eles diretamente, como seja as grandes superfícies, etc. Em média, a produção da quinta atinge os 2.000 ovos por dia. As galinhas são abatidas ao fim de um ano de postura porque a quantidade de ovos que põem não compensa os custos que acarretam. Para se criar um produto de valor acrescentado, como os ovos biológicos, são necessárias condições especiais. Para começar, o espaço, portanto, o bem-estar animal é completamente diferente, porque enquanto numa produção convencional de ovos as galinhas estão toda a vida dentro de uma gaiola 5 a 5, que nunca trocam de posição umas com as outras, não têm espaço para isso. Aqui têm que ter de espaço interior, portanto na zona que têm de abrigo fechado, mais do dobro desse espaço em que as outras estão em gaiolas. E depois, para além disso, têm que ter uma zona de movimentação no exterior de, conforme tinha referido antes, 4 metros quadrados por cada galinha. E depois, a nível da alimentação, também é uma alimentação que é toda ela proveniente da agricultura biológica e toda proveniente de alimentação vegetal, portanto só tem cereais e vegetais, não tem nenhum tipo de aditivos extra a essa composição, o que faz com que elas a priori produzam com certeza um ovo com muito melhor qualidade do que um ovo de uma galinha que está encerrada toda a sua vida e que depois na alimentação tem todo o tipo de aditivos para conseguir a cor que a pessoa imagina que é a cor mais bonita para a gema do ovo, para ter a consistência que a pessoa imagina que é. Portanto, a produção convencional adiciona todos os aditivos para responder ao imaginário que a pessoa tem dos ovos. A estrutura da Belly Up não lhe permite enveredar pela produção em método biológico, mas há outras formas de acompanhar a tendência. O que estamos é a negociar e a estudar parcerias com produtores que estão interessados em produzir esses animais, dentro dessas regras da produção biológica, para que nós possamos fazer depois esse abate desse animal e a distribuição deles, uma vez que temos já uma rede de distribuição.